Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe algumas questõezinhas comentadas sobre residências. Só lembrando a vocês, quem está se preparando aí é o melhor período, gente, porque a partir de setembro começa a abertura dos editais. Então vamos trabalhar em algumas questões aqui sobre residências. Bom, primeiro, as questões são simples, mas trouxe aqui para elucidar algumas duvidazinhas básicas de questões de assuntos que caem bastante na residência. Então, o ácido oxálico, assim como o ácido fítico, estão presentes naturalmente em diversos alimentos de origem vegetal. O ácido oxálico é citado na literatura como interferente na biodisponibilidade de vários minerais, conhecidos como... Então, quais são os minerais que o ácido oxálico interage e impede ou dificulta essa absorção? Potássio, magnésio e cálcio, zinco, cálcio e ferro, fósforo, cálcio e cobre, potássio, ferro e fósforo, magnésio, zinco e cálcio. Então, gente, pensou em ácido oxálico, pense logo diretamente em cálcio. É um dos minerais que ele mais impede a absorção. Tanto é que ele forma um composto insolúvel, que é o oxalato de cálcio, e que pode, inclusive, precipitar na forma de cálculos renais. Esses ácidos, a resposta correta é a letra B, e a gente vai ver o porquê. Então, esse ácido oxálico, que é muito encontrado também lá nas fibras, então quando você consome grandes quantidades de fibras, você pode ter essa competição na absorção de alguns micronutrientes. Ele é um composto que dificulta a absorção de micronutrientes. Ele é chamado como um composto antinutricional. E isso porque ele é o inibidor mais potente da absorção de cálcio. Quando a gente pensa em cálcio, a gente pensa diretamente em ferro e em zinco. Os três estão super ligados nessa questão de competir pelo mesmo sítio de absorção. Então, a partir do momento que ele inibe o cálcio também, a gente vê uma alteração na absorção de ferro e de zinco, e é por isso que a questão está correta. Não se esqueçam que o oxalato ele forma um composto insolúvel com a maioria desses minerais, e esse composto insolúvel pode se precipitar e ajudar na formação de cálculos renais. Então, a questão verdadeira, a opção verdadeira é cálcio, ferro e zinco. Bom, a segunda questão também é bem simplesinha, mas muita gente não sabe dizer o que é que ele pergunta aqui. Como assim? Então, no período de jejum, em um indivíduo adulto, a reserva de glicogênio hepático é totalmente consumida em torno de... Então, lembre-se que nós conseguimos armazenar carboidrato, diferente de proteína, que nós não temos algum local de reservatório, tá? A proteína a gente mantém um turnover sempre de síntese e de desgaste. Síntese e uso de proteína. Carboidrato não, a gente consegue armazenar, a gente consegue fazer lá um reservatório de carboidrato, que é o glicogênio, e fica localizado no fígado. Temos também o glicogênio muscular, mas esse aqui ele está falando do hepático. Então, gente, para que serve esse glicogênio hepático? Quando você fica grandes períodos sem se alimentar, o corpo precisa de glicose, que é a nossa fonte primária de energia, principalmente para o cérebro. Então, é por isso que tem essa reserva para os momentos de maior necessidade. Mas quanto tempo dura esse glicogênio hepático? Por quanto tempo eu posso consumir esse glicogênio e satisfazer as necessidades do nosso cérebro e do nosso organismo? Então, a gente tem de 4 a 8 horas, de 8 a 12, de 12 a 24, de 24 a 36 e de 36 a 48. A resposta correta é de 12 a 24. Então, assim, algumas explicaçõezinhas para isso. Então, veja que no jejum prolongado, a primeira fonte, obviamente, a ser utilizada é o carboidrato, principalmente por conta do nosso cérebro. Então, essas reservas de glicogênio hepático, elas são degradadas para fornecer glicose. A gente precisa de glicose, gente, o tempo todo. Então, é claro que quando a gente não tem fonte de glicose, a gente vai pegar outras fontes de nutrientes que possam satisfazer essa dependência do nosso organismo. Então, essa glicose ela é liberada na nossa corrente sanguínea e ela é direcionada principalmente para o cérebro, mas chega um momento que ela se esgota. E esse momento é após 12 a 24 horas. Então, pensa, gente, um dia é o máximo. Meio-dia é o tempo ali, o limite ideal, mas a gente ainda pode prorrogar isso para mais 12 horas. Então, 24 horas é o máximo, 12 horas é o limite aí ideal. Então, esse glicogênio hepático é totalmente consumido em até 24 horas. Então, a gente pode ficar até um dia utilizando esse glicogênio como fonte de glicose. No entanto, cerca de 4 a 6 horas depois da última refeição, concomitante com o uso do glicogênio hepático, vai iniciar também a formação desse glicogênio a partir de substratos de não
que não são glicose, como os aminoácidos do glicerol. Então, o seu corpo é tão inteligente que, assim, ele está gastando esse glicogênio e após 4 a 6 horas, quando ele percebe, caramba, não está tendo nenhuma utilização, nenhum alimento fonte para tentar aumentar a quantidade de carboidrato, vamos pegar outras fontes, como aminoácidos, como o glicerol, e formar novamente um glicogênio para tentar manter esse corpo por mais tempo. Então, existe também essa recompensação aí do seu organismo, mas a resposta correta é de 12 a 24 horas. Mais uma questão bem decoreba e que cai bastante em provas de residência, gente. A gente tem um probleminha bem complicado em provas de residência porque tem assuntos específicos que são decoreba. Lembra os assuntinhos de recomendação de nutrientes para faixas etárias, DRIs? Cai muito. Qual é a recomendação de cálcio para crianças na faixa etária de tanto a tanto? A recomendação de gestantes para zinco. Então, tem alguns itens que são decorebas. Nesse caso aqui, é uma questão de avaliação nutricional. Então, veja só. Para estabelecer um plano dietoterápico, uma avaliação importante é a perda de peso com relação ao tempo. De acordo com Blackburn, em 1977, que perda de peso é considerada significativa? A gente tem uma tabelinha que, apesar de ser antiga, 1977, a gente utiliza muito ainda para entender se o paciente está perdendo se ele está tendo uma perda de peso significativa ou severa, porque cada um desses itens pode representar alguns tipos de patologias em específico. Então, a resposta correta, a gente vai ver, mas vejam só essa explicação. A gente tem essa tabelinha, que é de Blackburn, de 1977, e ele diz o seguinte, ele separa aqui o tempo que você está perdendo o peso, o percentual do quanto você está perdendo o peso, e aí ele classifica entre perda de peso significativa e perda de peso severa. Gente, decore ao menos a significativa, porque a severa é só você colocar maior do que o limite máximo da significativa. Como assim? Se você perde em uma semana de 1 a 2% do seu peso, você tem uma perda de peso significativa. Se você perde maior do que 2%, é uma perda de peso severa. Então veja que a perda de peso severa sempre vai ser o limite superior daquela perda de peso significativa. Se você perde em um mês 5% do seu peso, é uma perda de peso significativa. Se é maior do que 5, é severa. Eu coloquei esse destaque central porque também é uma tática vocês tentarem decorar um valor central. Porque aí depois, até que se você quiser chutar, você vai chutar algo aproximado. Então, veja, vai de um mês, de uma semana para um mês, para 3 meses, para 6 meses. A resposta correta é a letra E, porque ela diz o seguinte, se você tem uma perda de peso de 10% em 6 meses, é uma perda de peso considerada significativa. Mas ele pode perguntar como é considerada severa, em 3 meses, em um mês, em uma semana. Então, veja que ele pode brincar aí com o seu conhecimento. Então, dá uma olhada nessa tabelinha, porque cai bastante em provas de residência. Foco para as provas de residência, gente, avaliação nutricional, nutrição nos ciclos da vida, dietoterapia, cai muito. Claro que a gente são cobradas outras coisas, tá? Mas eu vou trabalhar bastante aqui o que é mais visto nessas provas de residência. Então, mais uma questãozinha para a gente finalizar. No paciente diabético, é importante enfocar a quantidade e a qualidade do carboidrato consumido. Marque a opção correta relativa a essa afirmativa. Então, letra A, deve ser prioritário que as fontes de carboidrato sejam distribuídas em quantidades equilibradas ao longo do dia. De cara, a gente já vê que essa é a alternativa correta, porque pensou em diabetes, pense em equilíbrio de carboidratos. Então, a gente precisa controlar o consumo de carboidratos ao longo do dia para evitar esses picos glicêmicos. Letra B, a sacarose deve ser excluída totalmente da dieta do paciente diabético. Não, gente, a sacarose pode ser consumida em até 10% do VET desse paciente. Eu trouxe uma pesquinha aqui depois para vocês observarem. Deve-se incentivar o consumo de alimentos com baixo índice glicêmico. Ok. Como batatas e pães integrais. O erro está aqui. Esse exemplo, os pães integrais e as batatas, eles não têm baixo índice glicêmico, eles têm de médio a elevado índice glicêmico. Letra D, deve-se recomendar o consumo de 25 a 30 gramas de fibra insolúvel, uma vez que esta diminui o tempo de absorção da glicose pelos enterócitos. Na verdade, essa recomendação é para fibras de maneira geral. Fibra insolúvel, gente, ela não é responsável por reduzir o tempo de absorção da glicose pelos enterócitos. Esse é um papel da fibra solúvel. Quando você pensa em fibra insolúvel,
lignina, celulose e algumas hemiceluloses, o trabalho maior dela é aumentar o bolo fecal, melhorar a maciez dessas fezes. E ela forma uma corrente no nosso intestino, ela forma uma rede que vai absorver, vai reter a água ali e acelerar esse esvaziamento gástrico. E com esse aceleramento do esvaziamento gástrico, a gente vai ter uma melhora no trânsito intestinal. Quando você pensa em solúveis, aí a gente remete a essas melhorias, tanto na glicose quanto no colesterol também, nos triglicerídeos, na dislipidemia, vamos pensar assim, de maneira geral. Então, o erro nessa questão, tá? Não é insolúvel, seria fibras totais e também uma absorção, essa recomendação aqui é para fibras solúveis. Então, letra A. É verdadeiro porque a distribuição de carboidrato é prioritária no controle glicêmico. Letra B está falsa porque não há necessidade de exclusão, a gente tem até um limite de 10% do VET diário. Letra C está falso por conta do índice glicêmico que não é baixo desses alimentos, é de médio a alto. Letra D é verdadeira porque a letra D é falsa, gente, olha só. Olha que já induziu o erro aqui a vocês. A letra D está falsa, porque a fibra solúvel ela apresenta o efeito nesse controle glicêmico e não a insolúvel, como a questão afirma. Então, pessoal, nós ficamos por aqui. Vou elaborar mais questões comentadas de residências e bons estudos para vocês e até a próxima.